Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui, mais uma vez, para nesta oportunidade iniciarmos um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2022. Neste, estudaremos sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E já nesta primeira lição, estudaremos o seguinte: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. É aquela lição introdutória que nós já conhecemos, que é muito habitual termos no início do trimestre. Eu convido você a acompanhar a aula junto comigo. Pegue a sua revista, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada, se você puder, e acompanhe conosco essa lição que dá início a esta série de lições que falarão sobre as sutilezas de Satanás. Eu recomendo a você que não perca nenhuma dessas lições, porque certamente Deus tem reservado momentos maravilhosos de ensinamento da sua palavra para todo este trimestre. Antes de prosseguir, eu quero orar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar na exposição desta aula e que você, meu querido professor e aluno, possa receber a palavra do Senhor e aplicá-la na sua vida e também ministrar a aula de forma preciosa, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo. Vamos orar ao Senhor? Pai, te agradecemos por mais um trimestre que estamos começando, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir para os teus filhos esta lição. Ó Pai querido, se conosco nesta exposição e que o teu Espírito possa nos inspirar, nos direcionar naquilo que já foi escrito nesta revista, mas que nós, Senhor, como os teus servos, precisamos neste momento da tua inspiração para desenvolver e aplicar os ensinamentos aqui expostos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. A nossa aula sempre começa com o texto áudio, mas antes de apresentar o texto áudio da nossa lição, eu quero apresentar para vocês o comentarista do trimestre, o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é pastor em Água Branca, Piauí. Graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. É comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nós temos várias revistas que foram escritas pelo nosso querido pastor. E ele é presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí e membro da Comissão de Apologética da CGADB, além de ter escrito vários livros. Então, vamos orar pelo nosso pastor que nos forneceu este estudo precioso, que Deus possa continuar inspirando o pastor José Gonçalves e assim vamos explorar aquilo que ele trouxe para nós e também dar a nossa contribuição como professores da Escola Dominical para que o ensino seja eficaz. Conheceremos também nesta oportunidade as lições que estudaremos neste terceiro trimestre. Vamos lá? Nesta primeira lição, estudaremos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual. A quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio. A quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sexta lição, a sutileza das ideologias contrárias à família. A sétima lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Oitava lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A nona lição, a sutileza do movimento dos desigrejados. Décima lição, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11ª lição, a sutileza das mídias sociais. 12ª lição, a sutileza da espiritualidade holística. E a última lição, a 13ª lição, falaremos sobre
resistindo às sutilezas de Satanás. Observamos através deste esboço que teremos muitos assuntos interessantes, alguns até polêmicos, mas isso é importante, porque perceberemos que Satanás está por detrás, minando as forças da igreja através de investidas, muitas vezes sutis, e por isso que a palavra sutileza ela é muito utilizada nesta revista e foi explicada na página número 6 da Revista dos Professores. Nós temos uma definição de sutileza. Eu quero ler para você, diz assim: sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Eu destaco esta segunda parte, que é muito mais objetiva na definição. Este adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Neste trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Prosseguindo, vamos então para a nossa lição, vamos para o texto áureo desta primeira lição. Diz assim, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vou repetir para você. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos à verdade prática. Diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Esta lição trouxe algo um pouco diferente das lições anteriores. Temos aqui 4 objetivos ao invés de 3. Vamos lá? Primeiro objetivo, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo objetivo, descrever a natureza do ataque. Terceiro objetivo, elencar as esferas do ataque. E quarto e último, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Vamos então à introdução da nossa aula. Neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Aliás, os ataques de Satanás começaram lá no Éden, percorreram todo o Antigo Testamento e permanecem até os nossos dias. Nós, até os nossos dias, estamos combatendo o inimigo de nossas almas. E agora ele tem usado de armas sutis para destruir a igreja do Senhor. Prosseguindo, fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma.
com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo do povo de Deus, que vem para matar, para roubar e para destruir. Portanto, nós devemos estar alertas quanto às investidas sutis de Satanás em nossos dias. Prossigamos. Primeiro tópico da nossa lição: a igreja sob ataque. A igreja precisa estar consciente de que ela está constantemente sendo alvo dos ataques de Satanás. Nós não podemos dormir, nós não podemos vacilar, nós temos que estar vigilantes, atentos e armados para combater contra o inimigo de nossas almas. Vamos lá, primeiro item do primeiro tópico: a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs crescem nas últimas décadas em escala exponencial. Diz assim o nosso texto da revista: se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Essa palavra escala exponencial nos fez trazer para você, meu querido aluno e professor, o que é uma escala exponencial, o que é um crescimento exponencial. Embaixo nós colocamos assim, não está na revista, é acréscimo nosso: crescimento exponencial é o que acontece de forma rápida e constante, trazendo a noção de algo incontrolável. Uma pequena variação promove um grande crescimento. Se você olhar nesta imagem que nós trouxemos para você aqui, que trouxemos da matemática, aqui nós temos uma função exponencial. Essa função mostra o quê? Que há pouca variação aqui no eixo X e há uma grande variação no eixo Y. Ou seja, com o passar dos anos, cada vez mais se intensificam os ataques. Cada vez mais se intensificam os ataques à igreja. O crescimento é exponencial, porque os anos passam rapidamente, mas a multiplicação da iniquidade está fazendo com que o pecado e as investidas de Satanás venham contra nós de forma exponencial, de forma rápida, surpreendente. E aí entra esta palavra que nós trouxemos para você aqui: algo que parece incontrolável. Então, a igreja precisa estar muito mais atenta, porque agora crescem por todos os lados e de várias formas e com grande sutileza os ataques de Satanás. Prossigamos, segundo item do primeiro tópico: o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Nós vemos o caso de José do Egito, que foi revelado a ele o que aconteceria através dos sonhos. Vemos o caso também de José, que ia se casar com Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, e quando viu que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente. Mas Mateus capítulo 1, versículo 20, nos diz que o anjo apareceu a ele e falou com ele de forma tão maravilhosa que ele se surpreendeu. Deus, então, estava falando com ele pessoalmente. Deus estava o que? Alertando-o pessoalmente, dizendo: não temas tomar Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Portanto, Deus sempre fala com o homem, dando-lhe alertas, às vezes através de sonhos, às vezes através de líderes, através de profetas, e para nós, através de Jesus Cristo e dos santos apóstolos que deixaram para nós preciosos alertas que até hoje nós precisamos atentar, observar, guardar, como este que estamos estudando hoje, o alerta deixado pelo apóstolo Paulo. Prossigamos. Diz assim a nossa revista: durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas.
Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz. Aqui, o advérbio retos, no grego, que significa expressamente, tem o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então, Deus sempre alertou e sempre alertará o seu povo, porque Ele quer proteger o seu povo, Ele quer guardar o seu povo, Ele tem promessa para com o seu povo, e Ele não vai deixar o seu povo sem os avisos, a fim de que ele seja protegido, guardado, amparado, e todos os planos de Deus para nós, e todas as promessas de Deus para nós, hão de ter o seu fiel cumprimento. Terceiro item do primeiro tópico, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria quando? Nos últimos tempos. Nós precisamos então entender o que significa esta expressão últimos tempos. Vamos lá? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7. Portanto, últimos tempos, últimos dias, diz respeito à era da igreja, ao tempo que a igreja está vivendo na terra. Prossigamos e vamos entender melhor esta expressão. A precisão com que foram escritos estes sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever o quê? Comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Eu chamo a atenção dos professores e alunos para isso. Nós, durante este trimestre, levantaremos aqui assuntos que dizem respeito a comportamentos, assuntos que dizem respeito às práticas atuais que estão indo de encontro, estão combatendo tudo aquilo que nós entendemos como a verdade da palavra do Senhor, como o ensino correto das Sagradas Escrituras, a respeito do casamento, por exemplo. Portanto, se prepare aí, meu querido irmão, e vamos, nestas lições, mexer um pouco com coisas que têm sido vistas como assuntos polêmicos. Mas nós precisamos ver, através dessas polêmicas, a mão suja de Satanás, querendo manchar a igreja do Senhor nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Prossigamos. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Ora, estamos muito mais próximos da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, diz assim o nosso comentarista, não estaríamos na reta final? Não estaríamos nós na última volta da corrida? Aquele momento final em que o competidor ele tem todo o cuidado, toda a disciplina para não perder a corrida, em que o corredor, em que o atleta, ele concentra-se de forma a não deixar que nada o impeça de atravessar a linha final e assim obter a sua vitória. É pensando assim que nós devemos estudar neste trimestre, dizendo, eu preciso me dedicar, eu preciso aprimorar a minha vida espiritual, eu preciso deixar para trás todo embaraço e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é estar nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo muito em breve. Portanto, cuidado com as sutilezas de Satanás, para que você não seja
vencido e nem derrotado e nem atingido pelos dardos do maligno. Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você, para que vençamos de forma maravilhosa os combates dos nossos dias e assim entremos nos céus pelas portas muito em breve. Segundo tópico da nossa lição, a natureza do ataque. Vamos entender que esse ataque ele é de natureza espiritual, mas também é de natureza moral. Vamos lá? Primeiro item do segundo tópico, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Ora, espíritos enganadores e demônios, estamos falando de seres invisíveis. Estamos falando de seres sobrenaturais. Estamos reforçando aqui o que Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Diz assim o nosso comentarista: não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Quem são? Satanás e seus demônios. Irmãos, não ignore isto. Eu sei que o mundo de hoje é um mundo que prega a tolerância religiosa, é o mundo que prega que nós temos que aceitar todos os caminhos levando a Deus, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não somos sectários, não somos discriminadores, mas nós seguimos o que a palavra de Deus diz. Nosso combate é contra Satanás e os demônios que têm se manifestado de várias formas, de forma diversificada. E a igreja não pode ficar alheia a isso e deve lutar com as armas que o Senhor lhe deu para vencer esta batalha terrível que vai até o momento do arrebatamento da igreja. Muito bem, continuando. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. O ataque é de natureza moral. Diz assim o segundo item do segundo tópico. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, o que é? Esse também é um ataque moral. O apóstolo Paulo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. O nosso comentarista, de forma muito brilhante, ele deixou esta observação que eu quero destacar para você aqui agora. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs da autenticidade e da verdade. Então, ao invés de serem autênticos, os homens dos últimos tempos são hipócritas. Ao invés de serem verdadeiros, leais, honestos, os homens dos últimos tempos seriam o quê? Mentirosos. Por isso, nós não podemos andar na mesma mão ou no mesmo sentido do mundo, porque enquanto os homens estão baseando-se em mentira, falcatrua, engano, nós precisamos manter a verdade, a seriedade, a autenticidade, a fidelidade, principalmente a Deus, ao nosso cônjuge e aos preceitos que nós defendemos como verdade, e assim viver uma vida moral e ética regrada pela palavra de Deus. Por isso nós temos que combater, porque se os homens são levados a fazer algo que é contrário à fé, contrário à verdade, nós não podemos segui-los. Nós precisamos observar a verdade da palavra de Deus e ir contra a maré, como podemos dizer de forma ilustrativa. Enfrentar o mundo e as suas ideias que contrariam os ensinos da palavra do Senhor. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo suneideses, usado aqui para consciência,
é uma referência à capacidade de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa o quê? Significa que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Ora, se a consciência dos homens está cauterizada, está queimada, como alguns interpretam também, ou está completamente insensível para julgar entre o certo e o errado, uma das coisas que nós mais veremos nos últimos tempos é a inversão de valores, porque aquilo que era errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. Por quê? Porque não há mais capacidade de julgar, porque a consciência está cauterizada. E isso tem causado grandes males. Nós vamos aprender durante este trimestre quantos males as consciências cauterizadas têm causado nos últimos tempos. Homens que já não têm mais a sensibilidade para entender que o mal sempre será o mal e o bem sempre será o bem. E aí a confusão está sendo formada na mente de jovens, de adolescentes que estão em plena fase de formação, que devem se preocupar com a formação de um lar, de uma família, e estão sendo levados aos pensamentos odiernos a respeito de gênero e outras coisas que contrariam os ensinos sagrados. Por isso, este trimestre será muito importante, você, meu querido professor, não perder nenhuma aula, porque nós aprenderemos muito e profundamente a respeito desses assuntos nas próximas lições. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição, as esferas do ataque. Vamos lá? Primeiro, temos a esfera religiosa. É importante falarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Ou seja, esse ataque começa principalmente na igreja do Senhor, quando pessoas que acreditavam, que pregavam, que defendiam a fé cristã, se colocaram agora submissos ao próprio diabo e estão contrariando a fé que defendiam. Isso é, apostataram-se da fé. Aqui, os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você, meu querido professor e aluno, deve conhecer alguém que desviou-se completamente dos caminhos do Senhor, que se apostatou da fé e agora está defendendo uma doutrina completamente contrária ao que antes pregava, porque ele está, ao invés de combatendo o inimigo, está ao lado do inimigo, combatendo a igreja do Senhor, combatendo a verdadeira igreja do Senhor, que mantém a ortodoxia da palavra, que mantenha o ensino reto conforme aquilo que o Senhor deixou para nós. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, senão a mais. O nosso comentarista faz essa observação. Na realidade, a família é a célula máter da sociedade. Não havendo famílias, não há sociedade. E há algumas formas de famílias que são defendidas hoje que não sustentam a sociedade, não fazem com que ela perpetue. Então, precisamos analisar isso do ponto de vista bíblico. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cruzado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados
com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. E o que acontece? Famílias fracas, desunidas, desarticuladas, desconstruídas, ou até mesmo, usando a palavra correta, destruídas. São famílias fracas, que não caminham juntos para a casa do Senhor, que não cultuam a Deus dentro do seu lar, que não reverenciam o Senhor dentro do seu lar. E assim, Satanás vai destruindo as famílias e fazendo com que os homens achem tudo muito normal, tudo muito natural, quando na verdade de natural não há nada nisso. São sutilezas de Satanás. Vamos ao quarto e último tópico dessa lição, a igreja protegida. A igreja tem duas armas principais que são citadas pelo apóstolo no texto que lemos, e é claro que temos outras armas que podemos falar em ocasião oportuna. Mas hoje, nesta lição, falaremos sobre a palavra e a oração. Vamos lá ao item número 1 do quarto tópico, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. Ele cita nesse texto a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo, e aqui estamos falando da abstenção exagerada sem fundamento bíblico, que é citada por Paulo, e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é importantíssima para que nós enfrentemos o inimigo de nossas almas. Como foi que o Senhor Jesus venceu Satanás na tentação no deserto? Foi através da palavra de Deus. Como que um obreiro se prepara para ser um obreiro aprovado? Manejando bem a palavra da verdade. Então, sem a palavra de Deus, a igreja está destruída. Por isso, é um perigo quando nós subtraímos o culto e doutrina, como muitas igrejas têm feito. Quando nós subtraímos a escola dominical, quando não temos oportunidade de discutir, de falar do texto sagrado com nossos alunos, como temos este momento maravilhoso da escola dominical. Precisamos estabelecer ainda mais disciplinas quanto à leitura e meditação da palavra de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, porque a palavra de Deus é o antídoto contra as heresias e contra Satanás e os demônios. Paulo escreve aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Meu querido irmão, leia, medite, compartilhe a palavra de Deus no seu dia a dia. Esteja sempre refletindo algo da parte de Deus. E assim você não será levado pelos ventos de doutrina, você não será iludido pelas sutilezas de Satanás. Cuidado, porque muitas vezes em nossos púlpitos temos muita palavra que são palavras de efeito e pouca palavra de Deus nas mensagens. Temos muita palavra triunfalista e temos pouca palavra revelada de Deus. Há poucos dias fui escutar louvores numa rádio, escutei um louvor, 2, 3, 4, 5. Todos eles estavam com mensagem triunfalistas. E só louvores que diz que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. E não há louvor que diz o que o homem precisa fazer, se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor, se aproximar de Deus. Até mesmo os louvores estão levando o povo a se esquecer da palavra, porque são louvores que, quando citam às vezes a palavra de Deus, citam de forma errônea. Nós, como pastores, como ensinadores, precisamos atentar para a palavra de Deus falada, pregada, ensinada, cantada, conforme ela é. Prossigamos a prática da oração. Nossa revista trouxe para nós um trecho pequeno, eu acrescentei essa segunda parte que está em negrito, fomos nós que deixamos para você, caro professor e aluno, aproveite. Vamos lá, a prática da oração, segundo item do quarto tópico. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja
são aquelas dedicadas à oração. E até mesmo reuniões que eram dedicadas à oração se transformaram em reuniões de pregação e louvor. Antes, uma noite de vigília era uma noite em que passávamos a maior parte do tempo orando. Agora, uma noite de vigília, nós passamos a maior parte cantando ou ouvindo alguém pregar. Oração de joelho durante 1 hora, muitas igrejas não fazem há muito tempo, acham cansativo. Porém, meus amados irmãos, nossa igreja, a Assembleia de Deus, nasceu na oração e precisa permanecer buscando ao Senhor para receber os dons espirituais e continuar sendo a maior igreja pentecostal do Brasil e, quem sabe, a maior igreja pentecostal do mundo. Precisamos, então, voltar a orar ao Senhor como orávamos antes e então encontrarmos estratégias para continuarmos buscando ao Senhor como antes fazíamos. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração. Uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. E eu acrescento para você, caro professor e aluno, o seguinte: a igreja foi fundada com oração. Havia oração antes do Pentecoste, se você observar Atos capítulo 1, versículo 14 e 24. Após receberem poder de Deus, eles perseveraram na oração. Atos capítulo 2, versículo 42. Pedro e João foram ao templo na hora da oração, na hora nona. Atos capítulo 3, versículo 1. O livro de Atos continuou mostrando a importância da oração. E eu deixei vários versículos para você confirmar isto. Atos capítulo 4, versículo 31. Capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos falaram: mas nós perseveraremos na oração. Atos capítulo 7, versículo 60, capítulo 9, versículo 11, versículo 40, capítulo 10, versículo 2, 4 e 6, enfim, são versículos que você pode confirmar que a oração sempre esteve presente no início da igreja e deve continuar sendo praticada na igreja até o dia que o Senhor nos arrebate para a sua glória. Amém? Chegamos, portanto, à nossa conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Amém. Eu quero convidar você, meu caro professor e aluno, para a próxima lição. Na próxima lição, na segunda lição do terceiro trimestre, nós estaremos estudando sobre a sutileza da banalização da graça. Tem assunto bom por aí para nós discutirmos em sala de aula, para nós conversarmos com nossos alunos e assim aprendermos sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Você está convidado a estar conosco aqui na semana que vem, aprendendo também esta importantíssima lição. Eu quero terminar esta aula agradecendo a todos vocês que até este último instante está aqui conosco assistindo a nossa aula e quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, professores e alunos. E assim vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho e você nos ajude daí da sua casa, de onde você estiver, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conheça e assim, ore por nós, pela minha família, para que Deus continue nos abençoando maravilhosamente. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe e até a próxima semana, no nome de Jesus. Amém.